E essa história da família Fresati. A história da família Fresati é um mergulho nas tradições aí artesanais e também militares da planície do Rio Pó, com raízes profundamente fincadas na província de Rovigo, especificamente na região do Polesine, ou Polesine, né? Esse sobrenome é um testemunho vivo da transição entre a Idade Média e o Renascimento italiano. Tudo começa assim com a palavra, a etimologia fresate remete ao termo em língua vêneta fresa ou fressa, com significado de flecha, na verdade seria fressa, né? Fressa. Aí depois colocaram os dois Es ali. Na estrutura social medieval, os sobrenomes raramente eram aleatórios. Eles descreviam a função que um homem exercia, né, para sua comunidade ou para o seu senhor feudal também. Dessa forma, o primeiro Fresati não foi apenas um homem, mas um mestre da guerra ou também da manufatura. O sobrenome identifica a linhagem de um fabricante de flechas, Fresati, ou de um arqueiro de elite. O sufixo "ati" consolida essa identidade como um clã, uma família que detinha o segredo da fabricação de projéteis ou a habilidade insuperável de dispará-los. Em uma era onde a artilharia de pólvora ainda era, assim, um mito distante, dominava ali a flecha, né, ou seja, pelos campos, a flecha pela batalha, porque a pólvora, como falei para vocês, era bem distante ainda esse cenário. Para entender os Fresati é preciso entender também Rovigo, ou seja, durante os séculos 13 e 14, o Vêneto era um mosaico de cidades-estados, né, em guerra constante. Rovigo era uma joia estratégica situada entre os rios Adige e Pó, funcionando como um cinturão de defesa contra as ambições dos senhores de Ferrara, ou seja, os Este, e a crescente força da República de Veneza. Nesse ambiente pantanoso e fortificado, a produção de armas era a indústria mais vital que existia ali. Os registros históricos indicam que as famílias de artesãos Rovigo, como os Fresati, gozavam de um status diferenciado. Isso significa que eram cidadãos livres, essenciais para a manutenção das milícias urbanas. Embora os nomes de artesãos comuns muitas vezes se perderam, né, nos rodapés da história, o que é normal, os Fresati estavam presentes em um dos momentos mais brutais do Vêneto, a Guerra de Ferrara, ou Guerra do Sal, também conhecida. Imagine um mestre arqueiro ou um sargento de milícia portando o nome Fresati, né, nas muralhas de Rovigo em 1482. Naquele ano, a República de Veneza sitiou a cidade, que estava sob o domínio dos duques de Ferrara. A disputa pelo controle das salinas e das rotas comerciais fluviais foi determinante nesse conflito aqui. Os arqueiros, a participação se deu dos arqueiros e besteiros locais, aqueles que tinham as bestas, né, os besteiros locais, que eram os responsáveis por impedir que muitas tropas vênetas escalassem as torres de defesa de Rovigo. Um fresate desta época teria sido o elo entre a técnica e a fabricação, garantindo que as flechas fossem balanceadas e as pontas de ferro afiadas. E o dever cívico também de proteger o território. Quando a República de Veneza finalmente conquistou Rovigo em 1484, muitos desses artesãos aqui foram absorvidos pelo serviço militar da Sereníssima República de Veneza, levando o nome Fresati para os registros oficiais da República de Veneza e arredores. Com o passar dos séculos, a família Fresati ramificou-se, né, mas manteve sua base no Vêneto. A presença do sobrenome em documentos de terras e registros paroquiais de Rovigo e da vizinha Adria mostra uma família que evoluiu de guerreiros e artesãos para pequenos proprietários e também burgueses. O brasão da família, embora varie conforme o ramo, e isso é muito comum, né, falando de brasões, frequentemente evoca a verticalidade e a precisão, características inerentes à flecha que lhes deu o nome, Fresati. Ser um Fresati hoje é carregar a marca daquela elite técnica medieval que,
com precisão e astúcia, ajudou a moldar a fronteira de uma das regiões mais prósperas da Europa. O sobrenome Fresatte não é apenas um rótulo, sendo assim, né, de identificação, é um monumento linguístico à força, né, dos habitantes de Rovigo. Ele fala de uma época em que o destino de uma cidade dependia, querendo ou não, da habilidade dos seus homens em fabricar e disparar flechas com perfeição ou outras armas, né, de artilharia. Então, estava tudo ligado à técnica, à inteligência, à perfeição, à prática. Essa pesquisa e o vídeo, foram encomendados pelo senhor Carlos Trivelato. Espero que vocês tenham gostado, agradeço pela confiança e assim nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.